Na vida existem coisas que ainda não sabemos. E mesmo depois de acreditarmos que somos especialistas ou que temos todas as evidências possíveis, encontramos novas descobertas mesmo onde não imaginávamos. Seja bem-vindo mais uma vez e lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Hoje vamos conhecer os segredos que foram revelados graças à curiosidade dos pesquisadores e às ferramentas modernas que, depois de mais de um milênio, revelarão novos fragmentos do Evangelho. A Bíblia é o livro mais vendido da história, com uma estimativa de 5 bilhões de cópias distribuídas em todo o mundo. Continua a ser o objeto de várias descobertas científicas. Apesar de ser um elemento religioso, agora uma equipe de cientistas afirma ter descoberto um capítulo oculto de um texto bíblico com cerca de 1750 anos de idade, usando uma técnica de fotografia ultravioleta. O texto foi encontrado como resultado da pesquisa do projeto Sinai Palimpsest, responsável pela recuperação de textos que foram apagados e sobrescritos por escribas entre os séculos 4 e 12. Os especialistas já conseguiram decifrar 74 manuscritos, mas essa última descoberta parece ser a mais especial, pois contém uma tradução que é até um século mais antiga do que as outras. Gregory Casey, pesquisador da Academia Austríaca de Ciências, causou alvoroço em todo o mundo ao encontrar um novo fragmento da Bíblia. E não é pouca coisa que, após anos de estudo e exame de escrituras antigas, a humanidade tenha encontrado novos fragmentos desse livro sagrado. Trata-se de nada menos que uma das primeiras traduções siríacas do texto sagrado, datada de 1750 anos atrás. Para fazer essa descoberta, o especialista medieval teve que usar fotografia ultravioleta para decifrar as palavras ocultas em um palincesto, um manuscrito antigo que retém traços de uma escrita anterior, artificialmente apagada. Devido à escassez de pergaminho na região há mais de 1000 anos, as páginas eram frequentemente reutilizadas, quase sempre apagando o texto bíblico anterior. Portanto, a condição do documento não é incomum. Antes de continuarmos, não se esqueça de curtir nosso vídeo e se inscrever no canal. Descubra todas as notícias que temos para você de todo o mundo. As páginas encontradas por Casey correspondem ao capítulo quase completo do Evangelho de Mateus, traduzido no século III e depois copiado no século VI para as páginas individuais sobreviventes do manuscrito. Isso certamente não tem precedentes, pois até recentemente eram conhecidos apenas 2 manuscritos contendo a tradução siríaca antiga dos Evangelhos. Um desses textos está preservado na Biblioteca Britânica em Londres, enquanto outro palincesto foi encontrado no Monte Sinai, especificamente no monastério de Santa Catarina. A descoberta do terceiro foi feita recentemente como parte do projeto Sinai Palimpsest, cujo principal objetivo é preservar documentos históricos importantes. O capítulo oculto foi traduzido como parte das antigas traduções siríacas, que datam de mais de 1000 anos. No entanto, como o pergaminho era escasso na Idade Média, ele foi apagado e reutilizado,
de modo que grande parte de seu conteúdo original foi perdida, até agora, quando Casey o decifrou novamente. O fragmento é até o momento o único remanescente conhecido do quarto manuscrito que atesta a versão siríaca antiga, oferecendo um vislumbre nunca antes visto da fase inicial da história da transmissão textual dos evangelhos. O texto encontrado pelo pesquisador tem algumas pequenas alterações em relação à versão grega original. O versículo 1 do capítulo 12 de Mateus, por exemplo, diz: Eles começaram a colher espigas de milho, esfregá-las nas mãos e comê-las. Em contraste, a versão grega afirma: Naquele tempo, Jesus passou pelos campos de trigo no sábado e seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas e a comer. O que implica que foi reescrito no sentido de um relato detalhado. Os versículos restantes ainda não foram liberados. Portanto, novos fragmentos ainda podem ser revelados. Deve-se observar que, embora não seja irracional que isso tenha acontecido, principalmente por causa do relato das façanhas de Jesus e de tudo o que ele vivenciou durante seu tempo na Terra, bem como pelo fato do impacto e o conhecimento do trabalho por trás dos milagres relatados teria sobre outras pessoas. O manuscrito no qual ele se encontra não é inédito, tendo sido descoberto por um grupo de pesquisadores em 1953 e redescoberto em 2010. Em 2020, ele foi digitalizado e as imagens resultantes de luz natural e ultravioleta foram adicionadas à Biblioteca Digital do Vaticano, de acordo com a pesquisa bíblica de Gregory Kessel, o principal autor dessas descobertas do Evangelho. A luz ultravioleta tornou-se popular entre os cientistas que esperam descobrir documentos secretos, porque o texto oculto absorve a luz e brilha, e o azul pode capturar o texto oculto, porque o pergaminho está encharcado de tinta. E não importa quantas vezes ele seja reutilizado, os escritos originais ainda estão impressos no papel. Embora o texto já tivesse mais de uma década, a condição do texto, bem como a complexidade de avaliar adequadamente seus lados, torna a realização dessa tradução ainda mais impressionante. A tradução siríaca antiga das Escrituras foi chamada de Peshitta e se tornou a tradução oficial usada pela Igreja Siríaca do século V. Embora esses documentos sejam relato dos vários eventos que ocorreram durante a vida de Jesus Cristo, esse evangelho só foi escrito mais de 50 anos após a crucificação. A tradução siríaca foi escrita pelo menos um século antes dos manuscritos gregos mais antigos que sobreviveram, incluindo o Codex Sinaíticos, o manuscrito cristão do século IV da Bíblia grega. O Evangelho de Mateus é uma obra da segunda geração de cristãos, para os quais o evento definidor foi a destruição de Jerusalém e do templo pelos romanos em 70 d.C., durante a Primeira Guerra Judaico-Romana. A partir de então, o que havia começado com Jesus de Nazaré como um movimento messiânico judaico tornou-se um fenômeno cada vez mais gentil e evoluiu com o tempo para uma religião separada.
O autor escreveu para uma comunidade de judeus cristãos de língua grega, provavelmente localizada na Síria. Ao contrário de Marcos, Mateus nunca se preocupa em explicar os costumes judaicos, uma vez que seu público-alvo era judeu. Ao contrário de Lucas, que traça a ascendência de Jesus, apenas Mateus se refere a uma igreja, um grupo organizado com regras para manter a ordem. E o conteúdo desse livro sugere que essa comunidade era rigorosa na observância da lei judaica, sustentando que eles deveriam superar os escribas e fariseus em retidão. Escrevendo de dentro de uma comunidade judaico-cristã que está cada vez mais se distanciando de outros judeus e se tornando cada vez mais gentias, Mateus expressou em seu evangelho sua visão de uma assembleia ou igreja, no qual tanto judeus quanto gentios floresceriam juntos, e é exatamente o que se pede no início do Novo Testamento. A verdade é que o documento ainda não está totalmente legível, pois se apresenta danos naturais causados pelas altas temperaturas e chuvas a que foi exposto antes de ser resgatado, deixando claro que há muitas partes dele que ainda não foram estudadas. A cada momento surgem novas evidências desses momentos históricos da religião, o que nos mostra que, apesar de todas as evidências que possuímos, há muitas coisas que não sabemos, seja por ignorância ou por não encontrarmos ainda os registros que evidenciam os acontecimentos. Seja qual for o caso, a humanidade avança a cada dia e descobre uma nova informação sobre sua religião e história. Assim, chegamos ao final de um novo vídeo. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ative as notificações e não perca as notícias de última hora que estão mudando o curso da história da humanidade. Até breve.